Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marcos Xavier. E na aula anterior, você aprendeu os conceitos iniciais a respeito do Power BI Desktop, como instalação, configuração e alguns comandos do ambiente de trabalho. Neste vídeo, você vai aprender como fazer algumas formatações em sua base antes de carregá-las para o Power BI Desktop. Para isso, na guia página inicial, encontramos o comando obter dados. E através dele, podemos visualizar as diferentes fontes da qual podemos importar dados para serem processados. Para esta demonstração, vamos fazer uma importação de uma base de dados montada em Excel. Após clicar em conectar, localize em que pasta ou diretório se encontra o arquivo a ser importado. Será exibido a janela de navegação e ao lado esquerdo podemos visualizar quantas planilhas possui esta pasta de trabalho. Selecione a planilha que deseja importar e observe que as informações são registradas na planilha. Abaixo encontramos estes dois botões, onde podemos carregar estes dados direto para o Power BI ou fazer uma edição prévia dos dados. É recomendado clicar em transformar dados para verificar se existe nesta base colunas que precisam ser formatadas ou alteradas antes do carregamento no Power BI. Clicando em transformar dados, é carregada uma nova janela do editor de Power Query, que também está disponível nas versões mais recentes do Excel. Primeiramente, na seção Nome, vamos atribuir uma identificação personalizada para uma fácil localização posterior. Em seguida, observe que o nome e o sobrenome estão em colunas separadas, e para uma análise mais coerente, precisamos unir estas informações em uma mesma coluna. E observe outro detalhe, que o nome e o sobrenome estão com a primeira letra em minúscula. Neste caso, o padrão é a primeira letra em maiúscula. Para isso, devemos primeiramente selecionar a coluna de nomes e acionamos a guia Transformar. Em seguida, clicamos no comando Formato. E no menu, vamos escolher esta opção para deixar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. Lembrando que caso queira desfazer alguma operação, as teclas de atalho Ctrl Z não estão habilitadas para o Power Query. Você deve acessar o painel de etapas e clicar no X, referente à manobra que deseja desfazer. Repita o mesmo procedimento na coluna Sobrenome, para deixar a primeira letra de cada palavra em maiúscula. E agora devemos unir em uma só coluna o nome e o sobrenome do vendedor. Para isso, com o auxílio da tecla Ctrl, devemos selecionar estas duas colunas. Acionamos em seguida a guia Adicionar coluna e clicamos no comando Mesclar colunas. Na caixa de diálogo é carregada o Power BI. Na seção Separador, devemos escolher o elemento que servirá para separar os itens das duas colunas. Para este exemplo, como queremos apenas separar o nome do sobrenome, escolhemos a opção Espaço. Na seção seguinte, devemos definir um nome para esta coluna. Clique em OK e observe que no final da tabela uma nova coluna é gerada. Podemos visualizar que ele exibe o nome e o sobrenome de cada vendedor. E como já temos o nome completo de cada representante, não precisaremos mais dessas duas colunas separadas, bastando então clicar com o botão direito do mouse sobre a primeira coluna e no menu escolher a opção Remover. Repetindo o mesmo procedimento para a coluna com sobrenomes. Podemos ainda posicionar a coluna adicional no canto esquerdo da nossa tabela, bastando apenas arrastar esta coluna pelo título até a posição desejada. Observe que no final desta estrutura encontramos algumas colunas com valores nulos, que indica que originalmente no Excel havia colunas com informações que foram excluídas, e os resquícios destas colunas foram capturadas pelo editor de Power Query. E é claro que neste caso podemos excluir estas colunas. No próximo processamento, vamos trabalhar na coluna Idade, que na verdade, ao invés de idade, exibe a data de nascimento de cada cliente. E o que de fato queremos é enxergar a idade de cada um. Então, para obter este resultado, vamos precisar gerar uma nova coluna onde esta operação será executada. Acessamos a guia Adicionar coluna e clicamos neste comando chamado Data. E no menu encontramos algumas opções de processamento. Neste caso, clicamos na opção Idade.
E observe que foi gerada uma nova coluna com a relação de idades. Mas veja que o resultado está muito estranho. Isso porque ele calculou a idade em dias. Então, precisamos converter em anos a idade de cada pessoa. Para isto, basta clicar com o botão direito do mouse dentro desta coluna. Descemos até a opção Transformar e no menu auxiliar clicamos na opção Total de anos. Observe que os dias foram convertidos em anos. Mas mesmo assim, precisamos fazer mais uma correção, pois as idades vieram com casas decimais. Para corrigir isso, acessamos a guia Transformar, acionamos o comando Arredondamento, onde encontramos estas três opções: o arredondar para cima, para baixo ou por aproximação. Para o caso da idade, vamos arredondar para baixo. Outro ajuste que precisa ser feito é na coluna Ligações. Observe que alguns valores estão em formato decimal. É claro que para este tipo de informação devemos retornar números inteiros. Para isso, clicamos neste botão, que indica o formato retornado nesta coluna. E no menu, alteramos para número inteiro. Para finalizar, vamos reposicionar esta coluna. E ao lado podemos remover esta coluna transformada, que não será mais necessária. E para a próxima etapa, vamos enviar estes dados tratados no Power Query para o ambiente do Power BI. Para isso, na guia página inicial, acionamos este primeiro comando, o fechar e aplicar. Essa manobra pode demorar um pouco dependendo da quantidade de dados que foram tratados e que precisam ser enviados. E observe no painel de campos do lado direito que o relatório foi exportado para o ambiente do Power BI. E agora é com você. Pratique essas manobras que acabamos de demonstrar, pois nas próximas aulas continuaremos trabalhando nesta base, efetuando cálculos, criando gráficos e dashboards. E logo aqui em cima encontramos mais vídeos com truques, macetes e ajustes interessantes no Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.